Marie Curie foi uma famosa cientista que estudou a radioatividade na virada do século XX. Tanto trabalho lhe deu como resultado dois prêmios Nobel, um em física e o outro em química. Nos próximos minutos, contarei com detalhes toda a trajetória pessoal e acadêmica dessa extraordinária mulher. Maria Salomé Sklodowska nasceu em Varsóvia, na Polônia, no ano de 1867. Nessa época, o país era dominado pela Rússia czarista, que não permitia o acesso de mulheres à educação. Mas o pai de Marie, professor de matemática e física, sempre incentivou as quatro filhas a estudarem apesar de todas as dificuldades. Ainda nesse contexto sociopolítico, quando jovens, Marie e uma de suas irmãs fizeram um acordo. Marie ajudaria a Brânia a estudar medicina e depois seria a vez de Brânia ajudá-la. Para conseguir apoiar a irmã, Marie trabalhou como governanta e professora particular por muitos anos, até sua irmã se formar e conseguir levá-la a Paris. No tempo em que ficou na Polônia, Marie se dedicou aos estudos autodidata e também frequentou a Floating University, um grupo de estudos clandestinos para jovens poloneses. Quando Brânia se estabilizou na França, levou Marie para morar consigo e seu esposo. Marie, então, conseguiu uma vaga para estudar na conceituada Universidade de Sorbonne, onde adquiriu os diplomas de Física em 1893 e de Matemática em 1894. No ano de 1895, pouco depois de conseguir suas duas graduações, Marie se apaixonou por Pierre Curie, professor e pesquisador nos ramos de elétrica e magnetismo. Pouco tempo depois se casaram, e Maria Sklodowska adotou o famoso vulgo de Marie Curie. Os recém-casados passaram a dividir o laboratório que antes era apenas de Pierre. Marie, durante seus estudos, tomou conhecimento da recente descoberta de Henri Becquerel relacionada à radiação emitida pelos compostos de urânio, e fascinada, decidiu que estudaria essa área para compor sua tese de doutorado. O estudo de Becquerel consistiu, de forma prática, em deixar uma amostra de sal de urânio próxima a uma chapa fotográfica guardada em uma gaveta, que após algum tempo adquiriu marcas. Depois desse teste, ele determinou que uma forma de luz invisível emitida pelo urânio exposto à chapa havia criado uma imagem e concluiu que todas as substâncias que continham urânio emitiam raios invisíveis capazes de realizar esse feito. Hoje em dia, sabemos que essa forma de luz invisível são os raios-x, que foram descobertos no final do século XIX pelo cientista William Röntgen, durante seu estudo com a luminescência emitida por raios catódicos em um tubo de Crookes. Aqui está uma chapa que Röntgen tirou da mão de sua esposa enquanto pesquisava. Perceba, os raios-x não conseguiram atravessar o anel de ouro. Isso acontece porque os metais têm uma grande nuvem eletrônica que dissipa a energia contida nesses raios. Quanto a Becquerel, o cientista não prosseguiu com sua investigação, pois não enxergou nada extraordinário nos experimentos que havia realizado. Diversamente, Marie e Pierre partiram dos pressupostos já estabelecidos e construíram o conceito de radioatividade. Os experimentos realizados pelo casal Curie começaram a partir do estudo da condutividade elétrica do ar produzida pelos raios de luz invisível. O mineral pitchblende, que é um óxido de urânio, foi o escolhido para fornecer as amostras de compostos radioativos. A técnica laboratorial desenvolvida para isolar os compostos radioativos é chamada de cristalização fracionada, que consiste no aquecimento do material a elevadas temperaturas e seu posterior resfriamento gradativo. A partir disso, o casal Curie inferiu que a radiação emitida pelo componente dependia apenas de sua quantidade, não sendo afetada por mudanças químicas e físicas. Portanto, essa característica estava dentro do átomo de cada elemento. Devido ao desenvolvimento dessa tese, em 1903 Becquerel, Marie e Pierre Curie ganharam o Nobel de Física. Marie foi consagrada a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel no mundo, ao mesmo tempo em que foi a primeira mulher na Europa a conseguir um doutorado na área das ciências. Infelizmente, no ano de 1906, Pierre faleceu após ser atropelado por uma carroça. Marie então assumiu a posição de seu falecido marido como professora na Universidade de Sorbonne, e como já é de se imaginar, foi a primeira mulher a ter esse cargo na universidade em questão.
Marie passou os anos seguintes de sua vida dividindo seu tempo entre ser professora, pesquisadora e mãe de duas meninas, frutos de seu casamento com Pierre. Em 1911, a descoberta dos elementos polônio, batizado em homenagem à Polônia, que era a terra natal de Marie, e rádio, garantiram a esta brilhante cientista seu segundo Nobel, dessa vez em física, sendo a primeira pessoa a conseguir a premiação em duas áreas distintas. Um dos momentos em que Marie mais sofreu com a misoginia foi este onde recebeu o segundo prêmio Nobel, o qual inclusive foi incentivado a abdicar por conta de um escândalo que enfrentou sobre um relacionamento que teve com um dos alunos de Pierre após seu falecimento. Marie, claro, recebeu o prêmio e se defendeu dizendo que sua vida pessoal nada tinha a ver com a profissional, postura endossada por famosos cientistas como Einstein e duramente criticada por parte da academia da época. Após esse episódio, Marie continuou sua investigação e descobriu a radioatividade como um tratamento oncológico e também sua utilização prática na descoberta de fraturas por meio das radiografias, técnica amplamente aplicada para ajudar os soldados franceses na Primeira Guerra Mundial. Marie morreu no ano de 1934 na França, aos 66 anos, vítima de leucemia, provavelmente desenvolvida após os anos em que foi exposta à radiação. Alguns fatos curiosos sobre essa importante figura merecem destaque, como, por exemplo, até hoje todos os seus pertences, até mesmo os livros de receita, precisam ser guardados em recipientes que os isolem, a fim de prevenir a emissão de radiação que ainda é muito forte. Além disso, em 1935, Irene, que é a filha mais velha dos Curie, e seu esposo ganharam um prêmio Nobel pela descoberta de como criar radiação artificial. A família Curie é a que mais coleciona prêmios Nobel no mundo. São 5 no total. Não se pode negar que a vida de Marie foi muito peculiar e cheia de reveses. O legado deixado por essa cientista vai muito além das descobertas para a física e química. A história de Marie Curie inspira e empodera mulheres a perseguirem seus sonhos apesar do sexismo e demais provações enfrentadas até os dias de hoje.